Glória ao teu nome, Pai. Maravilhoso Deus. Boa noite, igreja. Podem tomar seus assentos. Sou grato a Deus pelo privilégio de estar nesta noite com os meus irmãos e as minhas irmãs, louvando e adorando o precioso nome de Jesus. Que honra a nossa, que honra a nossa. Nesta madrugada, estivemos junto com alguns dos filhos de vocês, passamos a noite aos pés do Senhor Jesus, tempo precioso, tempo muito precioso de alegria, de adoração, de revelação de Deus nas nossas vidas. E nessa noite também um momento tão bom, tão belo, tão único. Sou grato a Deus por isso. Mas gostaria de compartilhar com os meus irmãos uma palavra de Deus. E essa palavra tem a ver com pensamentos. Esta palavra tem a ver com pensamentos. E é importante a gente estar atentos, porque os teus pensamentos determinarão o teu destino. Os teus pensamentos determinarão o teu destino. Aquilo que tu tens, pode passar. Aquilo que tu tens pensado é o que vai determinar o destino da tua vida. E hoje a ciência, a tecnologia, através da inteligência artificial da Meta, consegue decodificar pensamentos a partir de sinais do cérebro. Existe uma preocupação e um investimento a respeito do que as pessoas pensam. A tecnologia hoje já é capaz de saber o que nós estamos pensando. Tem um ditado que diz: quem planta um pensamento vai colher uma ação. Ou seja, aquela pessoa que fica pensando em algo, repensa em algo, em algum momento esses pensamentos vão gerar uma ação na vida daquela pessoa. E se essa pessoa plantar e repetir essa ação vai virar na vida da pessoa um hábito. E se a pessoa investir nesse hábito, plantar esse hábito, essa pessoa vai colher na sua vida um caráter. Algo que vai caracterizar essa pessoa. E por fim, se essa pessoa investir nesse caráter, esse caráter vai determinar, a pessoa vai colher na sua vida um destino. Pode passar, Diego, faz favor. Então são coisas que as notícias nos trazem hoje. Por exemplo, essa notícia: garoto de 12 anos violenta irmã mais nova para recriar cena de videogame. Criança de 12 anos violenta a irmã para recriar cena de videogame. Pode passar? Adolescente que matou mãe e irmão
especialistas apontam sinais de transtorno e alerta para riscos de jogos online violentos. Pode passar, Diego? Menino de 9 anos mata a irmã com um tiro após discussão sobre videogame. Pode passar? Pode passar? Não quero dizer o problema do videogame em si, mas é o problema de informações repetidas do nosso dia a dia, que todos nós estamos sujeitos, que essas coisas vão gerar em nós pensamentos. Estas coisas vão gerar em nós, a gente querendo ou não, pensamentos. E isso é só a ponta do iceberg. Não é o problema do videogame em si, mas como é a nossa vida com os meios de comunicação, com os meios eletrônicos que a gente vive hoje. Tem uma frase de Lutero que diz que a gente pode que a gente não pode impedir um pássaro de formar um ninho sobre as nossas cabeças, mas a gente não pode impedir o pássaro de voar sobre as nossas cabeças, mas a gente pode impedir de o pássaro fazer um ninho sobre nós. Colaborando com essas coisas, com esses dados que eu trouxe, em Provérbios, o capítulo 23, versículo 7, a parte A, diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz uma coisa: tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Romanos, no capítulo 8, do versículo 5 a 8, nos diz de ciclos viciosos e ciclos virtuosos que nós podemos gerar em nós. A partir do versículo 5, quem vive segundo a carne tem os pensamentos voltados para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem os pensamentos voltados para o que o Espírito deseja. Os pensamentos da carne é morte, mas os pensamentos do Espírito é vida e paz. Os pensamentos da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pelos pensamentos da carne, não pode agradar a Deus. Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 19, vem nos dizer do que essa natureza humana vem gerar em nós, que é a imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras e farras. Então, tem muitas coisas que nós vamos trazer aos nossos olhos, que nós vamos trazer aos nossos ouvidos, que, querendo ou não, vão gerar, de alguma forma, em nós, essa natureza humana. Vai ser gerado em nós, querendo ou não querendo, coisas, sentimentos, desejos da natureza humana. Agora, se a gente buscar a respeito
do que o Espírito de Deus produz, vai ser gerado em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a humildade, a delicadeza, a mansidão e o domínio próprio. Há muitos anos atrás, quando eu fazia residência num hospital de Porto Alegre, eu estava conversando de uma forma informal com um professor meu, e daí ele veio me falar uma experiência que ele teve, que nos mostra exemplos da sutileza dos nossos pensamentos. Ele falou que foram vários casais para uma fazenda, e à noite eles não tinham muito o que fazer, e alguém pensou, vamos fazer o jogo do copo, que é um jogo de invocação ali de espíritos, né? E ele não acreditava naquilo, ele não era uma pessoa religiosa, não acreditava naquilo, mas ele pensou, eu vou fazer uma brincadeira. E daí ele foi direcionando o copo, falando o nome de uma pessoa que tinha sido assassinado, como foi assassinado, e daqui a pouquinho o dono da fazenda falou, bom, vamos parar com essa brincadeira, e o clima naquele lugar ficou ruim, ele me falando, e daí todo mundo foi dormir. No outro dia o dono ali da fazenda falou que ele teve um problema anos atrás, do empregado com aquele nome que morreu assassinado, e aquilo ali estava trazendo muito problema para ele. Numa brincadeira que ele pensou, numa coisa que ele não acreditava, o inimigo, ele falou no pensamento deste meu professor, sem ele acreditar naquilo. Essa sutileza do pensamento também é reportado na palavra de Deus. Em Mateus, o capítulo 16, dos versículos 13 a 18, diz que Jesus estava com seus discípulos num lugar que se chamava Cesareia de Filipe, e Jesus perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu, Jesus, sou? Daí os discípulos responderam, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Jeremias. E Jesus perguntou para eles, isso é o que as pessoas dizem que eu sou, mas quem vocês que são meus discípulos dizem que eu sou? Daí Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro pensou na cabeça dele, que ele tinha convicção, ele falou, tu és o Cristo, o Messias, o enviado, o Filho de Deus. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado no pensamento por carne ou sangue. Isso não foi revelado no pensamento por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quantas revelações de Deus! Quantas revelações de Deus nós temos recebido do Pai? Quantas revelações de Deus nós temos recebido dele? Mas um pouco depois, continuando nesse mesmo capítulo, Jesus falou aos seus discípulos o propósito dele. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, o propósito de Jesus, e sofresse muitas coisas,
nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Propósito pelo qual o nosso mestre Jesus veio a essa terra. E ele estava explicando para eles que estava escrito em todo o Antigo Testamento. Mas olhem como é que Pedro responde a Jesus. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Percebem a revelação no pensamento de Pedro, quando Jesus expõe o seu propósito? Pedro chama Jesus à parte e repreende. Um discípulo perto, um dos discípulos mais próximos de Jesus, indo contra um propósito da vinda de Jesus nessa terra. E olha como é que Jesus se porta. O propósito de Pedro ali, aparentemente para Pedro, na cabeça de Pedro, estava sendo proteger Jesus. Parecia não ser um propósito ruim, uma motivação ruim na vida do Pedro, porque no pensamento de Pedro ele estava tentando proteger Jesus. Mas olha como é que Jesus responde à motivação de Pedro. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa, olha os pensamentos, nas coisas de Deus, mas nas dos homens. A motivação de Pedro era do diabo. Outra personagem na Bíblia que fala sobre pensamento é o Jefté, que está escrito em Juízes, no capítulo 11. Jefté foi um juiz em Israel, e a Bíblia nos diz que Jefté, ele era, olha o que a Bíblia nos relata, ele era um guerreiro valente. Jefté, ele era um guerreiro valente da terra de Gileade, mas ele era filho de uma prostituta. Olha as características que a Bíblia nos preocupa em trazer para nós. Jefté, ele era um guerreiro valente, tinha habilidades destacadas no seu meio, mas ele era filho de uma prostituta. Ele foi expulso de casa pelos seus meios-irmãos, que não concordaram que ele dividisse a sua herança, porque ele não era filho da mesma mãe. Ele foi deserdado injustamente, e o seu pai não fez nada para o proteger. E ele então foi expulso da sua terra de Gileade, e ele foi viver fora daquela cidade. E homens vadios se juntaram a ele e ficaram com ele fora da cidade. Mas Israel, Gileade, ele, de um tempo depois, Gileade, Israel, ele é confrontado por outro povo, os amonitas, e os líderes daquele povo de Gileade ficam preocupados, e eles pensaram em quem? Nós conhecemos um guerreiro valente, que é Jefté, e eles foram buscar Jefté
para que Jefité pudesse liderar ele naquela batalha contra os amonitas. Mas quando eles foram ter com Jefité, Jefité falou: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Então Jefité começa a confrontar eles. Antes eu não prestava para nada, fui deserdado, né? Tive que sair do meu lar, meus irmãos não querem mais, agora eu sou bom para vocês. E daí os líderes daquele lugar falaram: Jefité, se você voltar com a gente, tu vai ser líder sobre nós. Prezados, pensem uma pessoa que foi desprezada no meio da sua casa, da sua identidade familiar, no meio do seu povo, e ele tem a oportunidade de vir e dar a volta por cima. Quantas coisas se passaram na cabeça e nos pensamentos de Jefité. Então Jefité aceita isto e vem para uma batalha que o propósito era um propósito de Deus, dar a vitória de Israel contra os amonitas. Mas aquilo ali não era suficiente para Jefité. Jefité não podia falhar, porque era a oportunidade da vida de Jefité. Jefité, então, nesse momento, ele começa a negociar com os seus pensamentos, ele começa a negociar com as suas motivações, e ele faz um voto. Jefité faz um voto, e é um voto muito estranho, que diz lá no versículo 31 de Juízes 11, no 30, e Jefité fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. E eu o oferecerei em holocausto. Ou seja, ele sacrificaria essa pessoa que tivesse, a primeira pessoa que saísse da casa dele, ele ofereceria essa pessoa em holocausto ao Senhor. Que coisa muito estranha que se passava nos pensamentos e nas convicções de Jefité. Esse guerreiro valente, esse guerreiro valoroso, porque essas coisas, embora o propósito de vencer da batalha fosse de Deus, nunca esteve no coração de Deus oferecer pessoas em sacrifício. Isso não é do caráter de Deus. Isso nunca foi do caráter de Deus. Mas diz que o Espírito de Deus se apossou de Jefité para vencer aquela batalha, porque a batalha era a propósito do Senhor. Aquele voto não. Aquele voto não tinha nada a ver com o caráter do Senhor. Jefité vai e vence. E quando ele volta da batalha, a primeira pessoa que sai da sua casa, vocês sabem que é? A única filha dele. A única filha de Jefité. Então Jefité, com esse conhecimento totalmente errado do pai, oferece a sua única filha em holocausto. Vocês sabem quem era o deus amonita? O deus amonita era Camós, que se vocês depois podem procurar no Google as imagens de Camós, é um deus
com uma cabeça de touro e um ventre, que é uma fornalha, e a característica dos amonitas era dar filhos seus em sacrifício ao deus amonita Camós. Jefité tinha um propósito de Deus, mas com motivações diabólicas. O propósito era de Deus, mas a motivação era o medo, era a raiva, era a impossibilidade dele lidar com a perda da batalha. Ele não podia perder. Ele não entregou aquela batalha ao Senhor. Estava no coração dele uma motivação diabólica pelos frutos, pela natureza humana e não pela natureza de Deus. Nós precisamos cuidar com aquilo que pensamos. Nós precisamos cuidar com as sutilezas dos nossos pensamentos. Nós precisamos cuidar com as nossas mentiras e achar que aquilo é de Deus. Fazemos a obra de Deus muitas vezes sem Deus. Lutamos lutas inglórias na família, no trabalho, nos nossos relacionamentos. Lutamos lutas que quando nós vencemos, nós vimos que não valeu a pena. São motivações erradas, escondidas no nosso coração. Como esteve na vida de Pedro, como esteve na vida de Jefité. E eles tiveram que lidar com essas consequências. Pode colocar aquela imagem, por favor, das aves? Provérbios, no capítulo 16, versículo 2 diz: Deus, olhem bem, Provérbios 16, versículo 2: Deus pesa o espírito. Na tradução da linguagem de hoje diz: você pode pensar, olha a clareza, olhem a clareza da palavra de Deus. Você pode pensar que tudo o que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. O Senhor julga as suas intenções. Aquilo que nós, na maioria das vezes, nós não damos importância, é aquilo que o Deus dá importância. O pastor Elcio nos diz muitas vezes o cuidado que nós temos que ter com o nosso coração. Devemos celebrar o nosso coração, saber que ele muitas vezes ele é enganoso. Essas aves são gansos do Ártico e eles fazem uma jornada muito grande. Então vocês imaginem os pensamentos que são as aves que voam sobre nós, e nós não podemos deixar que eles façam ninhos sobre as nossas cabeças, porque nós definimos naquilo que a gente vai pensar, nós definimos aquilo que nós vamos ver, nós definimos aquilo que nós vamos assistir, nós definimos aquilo que a gente vai investir o tempo que Deus nos deu. Essas aves, então, elas fazem uma migração muito grande e vão para o polo norte.
Só que com a alteração do ecossistema da terra, a população dessas aves aumentou muito. É como os nossos pensamentos ruins tivessem aumentado bastante. E elas acabam pousando em plantações, e aproximadamente 250 mil aves desses gansos do Ártico são abatidos por ano, porque eles fazem ninho, posam onde não poderiam posar. Como estão os teus pensamentos? O que você tem colocado diante do seu tempo? No que você tem investido o seu tempo? Davi, ele foi uma pessoa impressionante, à frente do seu tempo. Olha a preocupação de Davi a respeito dos pensamentos dele. Pode passar, Diego, faz favor. No Salmo 139, versículo 1 ao 4 diz: Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe percebe os meus pensamentos. Senhor, Tu me sondas. Isso aqui é uma sonda. Isso aqui é uma sonda. Quando se usa exames de tomografia, de ressonância, de ultrassom, e não se consegue chegar a um diagnóstico, pode-se lançar mão de sondas, que elas são capazes de adentrar o mais profundo do nosso corpo e diagnosticar dentro dos órgãos. Aqui é um rim, alteração da coloração, alteração do relevo, doenças que outros exames não vão mostrar. Isto aqui é uma sonda. E Davi vem falar para o nosso Deus: Senhor, Tu me sondas. Tu me sondas. Então Tu vai lá ver onde eu não consigo ver. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, ou seja, quando ela está no pensamento, nós não falamos, o Pai já sabe. Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Continuando no versículo 23. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta, lá dentro, lá antes dela começar, lá no interior, vê se em minha conduta algo Te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, que preocupação de Davi. Davi, ele não queria só fazer, ele queria fazer com a aprovação de Deus lá no seu coração. Homem segundo o coração de Deus. No Salmo 26, versículo 2, sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Davi não era superficial. Davi não era superficial. Quando ele estava para morrer, ele chamou Salomão, 1 Crônicas 28 e 9, e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração, espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação
dos pensamentos. Se você o buscar, encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Homem segundo o coração de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, traz uma coisa que como toda a palavra, é muito valiosa. Vocês lembram aquela notícia lá do início, sobre que a ciência hoje tem tecnologia para ler os nossos pensamentos? Vocês lembram? Vocês lembram? Vocês lembram? Olha o que Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada, e mais inteligente do que qualquer inteligência artificial. A humanidade trilha uma carreira errada, achando que vai achar a solução para os seus problemas fora do Deus único e verdadeiro. Mas ele diz: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada e inteligente que qualquer inteligência artificial. E ela penetra ao ponto de dividir, de separar as intenções, as motivações do que é da alma e do que é do espírito. Divide as juntas e as medulas. E faz o quê? E julga os pensamentos e as intenções do coração. Não adianta nós fazermos coisas para Deus com motivações do nosso coração que Ele não concorda, Ele não aceita. E muitas vezes nós não damos bola para isso, e nós não percebemos isso. Bom, o Espírito Santo discerne, o Espírito Santo é a nossa sonda. Vocês lembram? Vocês lembram? Vocês lembram que o Espírito Santo, ela é a nossa sonda? Ela vai lá na meditação e ela vai, essa sonda do Espírito vai lá e nos dá um laudo. E essa sonda vai lá e nos dá um laudo e diz: olha, isso aqui não está bom, isso aqui dá para mudar, isso aqui eu não aceito. Mas nós precisamos ler o laudo do Espírito Santo
que Ele tem para nós nas nossas vidas, para que a gente possa ser curados em Deus e fazer a motivação, os propósitos dEle com as motivações certas, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor com obras dignas dEle e para Ele. Quando, um pouco antes de Josué entrar na terra prometida, Moisés tinha morrido, ele tinha que então entrar na terra prometida. Ele tinha várias fortalezas que ele teria que enfrentar. E isso também é uma alegoria, também isso é uma imagem da conquista da nossa alma. Porque quando nós somos salvos, o nosso espírito é religado com o Espírito de Deus, mas a gente tem que deixar o Espírito Santo conquistar e destruir as fortalezas que tem na nossa alma. Então, Deus chega para Josué, antes dele enfrentar fortalezas como Jericó, e ele não vai falar para Josué algo sobre um plano de batalha, não. Ele não vai falar para Josué um míssil novo, uma flecha nova, não. Olha que Deus vem falar para Josué: Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de pensar nelas, de dia e de noite. Os pensamentos, lembra daquele ditado lá atrás, dos pensamentos, para que você cumpra a ação, fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, os seus hábitos, o seu caráter, e você será bem sucedido, terá o destino que Deus idealizou para você. Ontem, no Connect, estudamos sobre o livro de Provérbios, e a Paula falou sobre Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Olha o que Paulo diz para nós. Por último, meus irmãos, encham os pensamentos de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Vamos ficar de pé? Deixa o Espírito Santo sondar agora o teu coração. Deixa ele lá no fundo, deixa ele te falar. Deixa ele ver o que está bom e o que não está bom. E através desse laudo que Deus vai dar para cada um de nós, nós temos que nos arrepender e deixar que o Espírito Santo tome conta desta fortaleza do nosso coração.